Muito boa noite, começando agora mais um Bola 5 recheado de esporte cearense. Nós vamos mostrar a boa vitória do Fortaleza na despedida do atacante Osvaldo. Pela Série D, Ferroviária e Guarani ficaram só no empate. Vamos conferir também os 6 classificados para o hexagonal final da Série B do Cearense, os gols das categorias de base e o futebol suburbano. Aqui no estúdio vamos ter a presença do secretário de Esportes do Estado, Euler Barbosa, e do vice-presidente do Ferroviário, Nilton Filho, para comentar sobre os 85 anos do Tubarão da Barra. Tem também uma matéria com o paratriatleta Cláudio Amora e o surf de Silvana Lima. É já no Bola 5. Apoio Cultural. Cascatinha Serra de Maranguape, temporada das águas. Ligue agora, 3254-2680. Venha ser feliz aqui. Nova administração. Nas Óticas Boris, você presenteia quem tanto ama e ainda ganha uma exclusiva Necessaire ao comprar um óculos de grau completo. Tudo com os melhores preços da cidade e atendimento feito por especialistas. Um presente Boris é amor que se revela e se torna inesquecível. Quem você ama merece um presente assim. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Boa noite a todos, boa noite Pastori, sempre aqui com a gente. Boa noite, Leonardo. Boa noite, o nosso companheiro Mastor. Estava na Espanha representando o futsal dos advogados, né? Futebol Society. E agradecer a audiência já comprovada e hoje convidados especiais, dentre eles já na nossa bancada, né? Passa a bola para você. Márcio Torres, você está de volta aí agora, cenário novo, já não tinha encontrado ainda, né? Eu perdi o programa de estreia, né? Mas fui a Barcelona, na Espanha, para o 19º Mundial de Advogados de Futebol. Tinham mais de 100 países, 4.000 advogados do mundo todo, né? Na próxima segunda-feira nós vamos repercutir melhor. Então foi muito bom. Eu não trouxe nenhuma medalhinha pra gente. Nós temos um troféu, mas é complicado. O nível é muito alto, viu? Foi caro o troféu lá? Foi caro? Foi. Eu levo. Você que é secretário de esporte, sabe que nessas modalidades o nível sempre é muito alto, porque muitos advogados nesses países são ex-jogadores de futebol, tá entendendo? Pegaram os argentinos? Pegamos argentinos 2 vezes, ganhamos uma e perdemos outra. Na próxima segunda-feira nós vamos repercutir melhor. Tem imagens? Tem imagens, tem gol. É coisa de primeiro mundo, o centro de treinamento lá, o resort onde nós ficamos, é coisa só mesmo para que ninguém vê aqui em lugar nenhum no Brasil. Segunda-feira nós vamos repercutir e aqui fica para o secretário, né, que está fazendo essas areninhas. Lá jogamos muito nesses campos, tipo areninhas, tá entendendo? Só que tem um complexo lá com 11 campos, que são 11 areninhas. Segunda-feira nós vamos repercutir bem mais. Boa noite, secretário, também aqui com a gente, secretário Euler Barbosa, dos esportes aqui do Estado. Secretário, seja bem-vindo aqui ao programa. Boa noite a todos. Eu quero, inclusive, agradecer aqui a oportunidade de poder estar aqui no programa falando de esporte. Eu conheci um pouco da realidade da competição dos advogados aí, porque, inclusive, algumas eliminatórias foram feitas aqui no Ceará, lá no Castelão, né? E, para quem conhece a Espanha um pouco de perto, eu tive a oportunidade de estar lá nos últimos tempos. O espanhol é apaixonado por futebol, né? A gente acha que o brasileiro gosta de futebol, mas o espanhol é completamente apaixonado, é verdade. Obrigado pela presença, secretária. A gente abre o programa agora falando da nossa Silvana Lima, ela que está em Saquarema, no Rio de Janeiro, disputando mais uma etapa do Mundial de Surf com boa notícia. Ela passou de fase ontem e agora espera a bateria das quartas de final. O torneio acontece em Saquarema, no estado do Rio de Janeiro. Neste domingo, o mar parecia não estar para surfistas. A chuva atrasou o início das baterias. Quando deu condições, todos no mar. A cearense Silvana Lima despachou a australiana Bronte Macaulay por uma boa vantagem de 12,17 a 8,77 pontos e avançou para as quartas de final. A representante de Paracuru enfrenta agora a americana Lekey Patterson e a francesa Johanne Defay e vai em busca do primeiro título da temporada. E aproveitando aí os bons resultados do final de semana dos esportistas cearenses, a gente vai mostrar agora a história de superação e as conquistas de um dos atletas paralímpicos mais importantes do estado, Cláudio Amora. Ele que já coleciona vários títulos nacionais e internacionais, mas ainda tem outros sonhos para completar.
Acompanhe na reportagem de Ítalo Lima e Francisco José. O ritmo de treinos é intenso. Musculação, corrida, ciclismo e natação. Mas nem sempre foi assim. Cláudia Mora teve paralisia infantil e para começar a praticar esportes venceu muitas barreiras. Eu tive paralisia infantil com 2 anos de idade, né? Quando a minha mãe soube, ela achava que era impossível acontecer na família, né? Entendeu? E eu fui o primeiro caso, fiquei dos 2 anos aos 10 anos sem andar, né? Depois que foi descoberto que eu estava com paralisia, né? E tudo, o médico passou fisioterapia, natação, né? Foi aí que entrou o esporte na minha vida, já na adolescência, né? Aí entrou, eu comecei a fazer natação, comecei a me destacar, né? E conheci um clube e lá eles me aceitaram, graças a Deus. E depois eu comecei a me dedicar e fui descobrir que eu dava para ser um atleta, né? Um atleta paralímpico, né? Hoje eu vejo que foi assim uma coisa de Deus, assim, porque eu acho que todo mundo tem uma missão aqui na Terra, né? Hoje eu sou muito feliz. Mas ao longo desse caminho ele também encontrou parceiros. Wagner é educador físico e está sempre de olho no condicionamento do atleta. Esse trabalho que é feito com ele, certo, é um trabalho muito fundamental, justamente para ele por ser triatleta, né? E paralímpico. Então, sim, o Amora ele é um cara muito especial. Eu, quando falo dele, eu sempre falo com muito orgulho. O Amora ele tem um desempenho muito grande na academia. Ele tem uma facilidade muito boa de fazer os exercícios dele. Ele tem uma pequena diferença de tamanho de perna devido à deficiência dele, mas o apoio justamente do implemento a qual ele usa para se locomover, a gente faz só um pequeno apoio para ele ter algumas adaptações e alguns exercícios livres, como em pé, né? Mas eu sempre costumo fazer exercícios mais sentados com ele por causa da postura da coluna. E todo esse trabalho vale a pena. Cláudio é considerado hoje um dos principais triatletas do país. A coleção de títulos conta com 210 medalhas e 115 troféus. E mesmo diante de tantas conquistas, Cláudio ainda tem um outro sonho: participar de uma Paralimpíada. A oportunidade veio em 2016 no Rio de Janeiro, mas ele acabou tendo que adiar esse projeto por falta de apoio. Eu estava me preparando para ir para as Paralimpíadas, porque a gente tinha que fazer umas etapas fora do país, né? E já na penúltima etapa, eu já tinha arranjado a passagem, entendeu? Eu estava com hospedagem, faltava só alimentação, traslado, essas coisas. E um dos patrocinadores, como ele já tinha me ajudado outras vezes, ele disse que eu não me preocupasse, que ele ia me dar o que estava faltando, né? E quando me arrumei, ajeitei bagagem, com 2 horas antes de embarcar, ele passou uma mensagem para mim dizendo que infelizmente não ia poder me ajudar, né? Aí aí desabou tudo. Mas agora tudo mudou. Lá na CESPORT tem um setor que cuida justamente de passagem, né? E a gente faz o ofício, a federação faz o ofício, a gente leva e com uma semana antes a gente está recebendo as nossas passagens, né? E graças a Deus que eu fui para Londres, fui para Nova Zelândia, fui para Chicago, justamente com o patrocínio do governo. E também tem o Bolsa Esporte, que no caso também eu recebo o Bolsa Esporte, né? E tem sido uma diferença muito grande, que quando não tinha, a gente tinha viagem que a gente nem ia, porque não tinha como, entendeu? Porque a passagem é muito cara, né? E quem conhece o atleta sabe que ele nem precisa de conquistas para ser um exemplo de superação. Eu acho que não existe barreiras quando se quer, né? E ele é um vencedor. E eu admiro muito ele. Não desista dos sonhos, né? Porque eu até hoje não desisto do meu, né? Graças a Deus que todo dia é um dia diferente, tem os obstáculos da vida, né? A gente passa por dificuldade, mas o importante é não baixar a cabeça. Olha, não tem momento melhor para mostrar essa matéria se não fosse com a presença aqui do secretário Euler Barbosa. Euler, o Cláudio é um fenômeno, né? Centenas de medalhas e tudo isso ele tem o apoio da CESPORT, né? Como é que está sendo essa relação entre a CESPORT e o Cláudio? Bom, nesses 10 meses de trabalho, a gente tem buscado dar aí uma atenção especial ao paradesporto. Os cearenses têm que tomar conhecimento de que tem aí uma playa de atletas de alto rendimento, atletas que participam de competições de nível nacional e internacional,
com as suas limitações físicas, mas que fazem muito bonito representando o nosso estado. E a gente tem tido esse olhar especial. Eu fiz um apanhado na última semana com relação à concessão de passagens e um dado me deixou muito feliz. Em torno de 40% dessas passagens que nós concedemos, inclusive para a seleção de amputados, né? A turma da natação, do tênis de mesa, né? Do surf, do bodyboard. Então a gente tem aí um percentual bastante elevado de passagens concedidas para o para-atleta, né? Então a gente fica muito feliz. Inclusive, o futebol de amputados voltou agora a dar uma viagem, ou vai para uma viagem agora, né? Uma competição. O futebol de amputados já viajou 2 vezes agora nessa gestão, e a gente está tentando aí, junto com toda essa operação, né, de recompor a Arena Castelão, a gente está tentando voltar com as preliminares. E uma dessas preliminares que eu estou querendo marcar é de futebol de amputados, né? Quem tiver a oportunidade de assistir vai ficar bastante surpreso. Joga muito melhor do que muita gente por aí. Chegando mais cedo no estádio, ter a oportunidade de ver isso, a gente fazia muito quando tinha as preliminares. E eu chegava cedo para fazer os jogos preliminares e conseguir ver grandes jogadores. É que a gente se sente honrado em receber o nosso secretário de esporte. Eu sei que digo que uma equipe do governo, às vezes, falta o centroavante. E o Camilo Santana escalou o Euler para o esporte. Então, está marcando gols e a gente fica satisfeito, porque eu conheço o Euler há bastante tempo, quando ele iniciou na carreira como líder. E hoje a gente sabe que o governo tem um secretário focado, um visionário, uma pessoa que se dedica 24 horas para o esporte. Como é que, nesse curto espaço de tempo, você já tem feito muita coisa? E eu vejo que a Secretaria de Esporte tem um calendário muito extenso, muitos projetos que estão em andamento e outros que virão. Muito boa noite, será um grande prazer. A bancada se sinta à vontade, Euler. Bom, nós fomos convidados pelo governador Camilo Santana a assumir a secretaria no mês de julho, né? Diga-se de passagem, o 5º secretário da gestão. Então, eu não tinha e não tenho nenhum direito de errar nem de decepcionar. Aquilo que a gente vem fazendo, na verdade, é uma fórmula bastante simples. Há uma demanda gigantesca por parte do esporte, e aí não só o futebol, mas nós temos aí pelo menos 30 categorias, né, que demandam ao governo do estado um trabalho sério e focado. E nesses 10 meses conseguimos colocar para funcionar 14 novos programas, né, desde o próprio Bolsa Esporte. A semana retrasada foi bastante movimentada, né? Muito, muito. Na verdade, eu ainda não conheci um dia sem movimento daquela secretaria, mas isso é bom, esse movimento é muito bom. Mas competições como os Jogos Escolares 2018, quando eu assumi no ano passado, tive uma dificuldade, porque já estava perto da fase estadual e nacional e não havia nada licitado, mas para esse ano os jogos já começaram. No próximo final de semana agora nós vamos ter uma segunda fase das fases de crédito, que a gente chama, né? Então temos aí 181 municípios envolvidos. Não conseguimos todos porque 3 municípios desistiram, mas quase 11 mil atletas disputando, o governo do estado acompanhando, em várias modalidades. Vamos já mandar essa meninada para Natal, para uma fase regional Nordeste, e a fase nacional também vai ser realizada em Natal. Fora isso, o programa Bolsa Esporte, né, que nós conseguimos colocar para funcionar. E eu diria mais, um dos grandes legados da gestão Camilo Santana para o esporte, sem dúvida nenhuma, é a Lei de Incentivo ao Esporte. Né? No ano passado, uma lei que foi aprovada há cerca de 4 anos, a gente conseguiu, em pouco tempo, no mês de novembro, já estávamos com o edital publicado. O governo do estado fez uma renúncia fiscal da ordem de 5 milhões de reais. Recebemos projetos de várias entidades esportivas, né? E para esse ano, já vamos lançar um edital na próxima semana. Quero lançar o edital lá na FIEC, pedir a ajuda do presidente Beto Studas, porque nós precisamos sensibilizar o nosso empresariado de que há um caminho agora, vantajoso inclusive, para que as empresas possam investir no esporte e ter o seu retorno de divulgação, de marketing. São 7 milhões de reais previstos, mas o governador me falou que se eu conseguir atingir esses 7 milhões em projetos, até o mês de agosto, setembro, a gente coloca mais 7 milhões, ou seja... Duplica. Nós temos um governo motivado e um governador que entende e que o esporte é realmente um grande instrumento de transformação da sociedade. A gente está investindo muito nisso daí. Inclusive, antes de passar a pergunta dos nossos companheiros, inclusive foi inaugurado lá, acho que em Camusim, uma areninha. Segunda areninha. Um projeto
com mais de 100 areninhas em todo o interior do estado. Inclusive, você tem observadores já autorizados pelo governo para olhar onde é que tem um terreno ocioso para o governo construir equipamentos sociais. O programa de areninhas é um programa exitoso. Ele começou aqui na capital, ainda na gestão da prefeita Luziane Lins, né? Diga-se de passagem, com a desapropriação do Campo do América. O prefeito Roberto Cláudio encampou a ideia, multiplicou essa ideia por 22, né? Então, e o governo do estado acabou de anunciar, em parceria com a Prefeitura de Fortaleza, a construção de mais 16 areninhas do governo do estado. Só nível de Fortaleza. Só em Fortaleza. No interior do estado, são 55 areninhas que vão ser construídas. Inauguramos a do Crato, a do Camucim. Camucim ontem, né? Camucim foi ontem. E em várias... Aracati. Na verdade, foi no sábado, Camucim. No sábado. E em vários municípios, acima de 50 mil habitantes, as areninhas já estão prontas para serem inauguradas. É uma política de estado diferente, porque o governo do estado não está só entregando equipamento. Nós temos um programa chamado Esporte em 3 Tempos, contratamos 2 educadores físicos para cada unidade dessa daí, então vai ser atendido lá a criança, o jovem, o idoso também. A areninha não é um espaço só para futebol. Também tem todo o entorno, né, Will? Tem toda uma melhoria na economia, na paisagem, né? A areninha impacta muito positivamente também nessa parte. E 147 campinhos Cesportes, que nós estamos chamando de mini areninhas, também com o mesmo padrão, tamanho 20 por 40, tamanho de quadro oficial. E o governador deve fazer o lançamento nos próximos dias, assim que concluir o primeiro campinho que está sendo construído na porta da Cesporte ali. Porque a nossa preocupação é de resolver também o problema do entorno. Quem mora ali vizinho Castelão acorda todos os dias, de um lado olha o CFO, do outro lado olha o Castelão e não tem onde jogar bola. Então a gente acabou resolvendo lá o primeiro campinho. E fora isso, para não pensar só em grama sintética, desenvolvemos um programa chamado Campos do Ceará, né? Ceará Estado, né? Até porque o governador brincou comigo. Por que você botou o campo do Ceará? Eu poderia ter colocado o Ferroviário, que é meu time, com razão. Dá problema isso aí. Mas é um programa voltado para os campos de várzea especificamente, onde a gente vai requalificar, num primeiro momento, pelo menos 200 campos de várzea e podemos chegar até 500, dependendo da demanda. Uma ideia simples, é um kit de melhorias que envolve um par de traves oficiais, os bancos de reserva, a cobertura para arbitragem, marcação, bandeiras, placar, maca, vai bola, vai terra, ou seja, na verdade... É possível iluminação também? Então, eu fiz questão de não incluir o ingrediente obra para a gente não ter que lidar com licitação e construtora, que é o que mais atrasa, né? Então, os campos de várzea vão receber, no primeiro momento, essa melhoria e, no segundo momento, talvez trabalhando em convênio com as prefeituras, a gente possa levar também a iluminação. Mas o fato é, a gente quer mudar um pouco aí essa história do campo de várzea, do campo que fica lá no sertão, né? Lá na Macaoca, lá da minha esposa Cristiane. É muito longe, Macaoca, viu? Mas tem campo lá na Macaoca. A gente vai dar essa melhoria aí. Se tem campo, a gente mostra aí no placar suburbano já. Com certeza. Então, pronto. Secretário Euler, né? Parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo à frente da secretaria. E aquela história, você é uma pessoa que não é de gabinete, é da rua. Não sou. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta com relação ao Centro Olímpico, né? Que é um dos maiores da América Latina. CFO. Sabemos que ali o CFO tem uma despesa ali que é muito alta, né? Em torno, não sei se confere, 140 mil reais mensais, né? Como é que está sendo usado esse CFO? Porque você acabou de dizer aqui que está fazendo envolver 10 mil pessoas, tudo. Qual a utilidade do CFO hoje para poder formar novos atletas? Quais são os programas que vocês estão desenvolvendo lá? E como é que está essa questão para se custear? Ele já é autossustentável ou o governo ainda está investindo? Excelente oportunidade. Primeiro porque o cearense precisa entender que nós temos aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, o maior, melhor e mais completo equipamento olímpico da América Latina. Vou dar uma ideia aqui, nós temos o melhor e maior ginásio do país, com capacidade para 21 mil pessoas, 17.100 pessoas no ambiente de ar-condicionado para assistir jogos e para grandes eventos 21 mil pessoas. O Centro de Formação Olímpica, ele foi construído para ser um legado dos Jogos Olímpicos. O governo do estado teve algumas dificuldades. O governo, junto com o governo federal, pagou a conta, em torno de 300 milhões de reais, né? Essa conta foi paga e a construtora, que teve envolvimento aí com problemas, inclusive com Lava Jato e tudo mais, abandonou a obra há 2 anos atrás.
abandonou. Então, ao invés do governo do estado receber aquele equipamento que estava 98,5% pronto, faltava 1,5%, ficou tudo parado. Quando eu assumi em julho, eu tive lá no Ministério Público, pedi alguma orientação e disseram o seguinte: você pode fazer eventos testes, porque o governo não recebeu a obra ainda é um canteiro de obra. E nós fizemos muitos eventos testes lá no CFO. Ainda até hoje? Inclusive, no final de semana passado teve de atletismo. Cerca de 91 mil pessoas passaram pelo CFO de julho até o mês passado, quando foi feito esse apanhado, em vários eventos, tivemos até o UFC lá também. Mas o Centro de Formação Olímpica tem algumas novidades boas. Hoje mesmo, pela manhã, acabei de passar a manhã toda com o pessoal da Caixa Econômica Federal, do Departamento de Marketing lá de Brasília. Vieram visitar o equipamento, conhecer o equipamento. O governador Camilo Santana, junto com o senador Nilson Oliveira, eles encamparam a luta de conseguir recursos para o CFO. Então está em jogo aí algo em torno de 25 milhões de reais. 25 milhões de reais com o equipamento funcionando plenamente, a gente consegue bancar pelo menos 2 anos de funcionamento. Eu estou falando funcionando tudo, né? Mas dia 25 agora de maio, eu quero até fazer um convite a todos que tenham interesse. Nós vamos estar realizando um simpósio nacional sobre gestão do CFO. Por que é um simpósio nacional? Porque é um equipamento que interessa a todo o país. Repito, não há um só equipamento com as dimensões que nós temos lá no CFO. Então nós vamos ter, no dia 25, discutindo a gestão do equipamento, o COB, todas as confederações, o Ministério do Esporte vai mandar representantes também, mas principalmente as universidades aqui do estado de Ceará, o próprio governo do estado, o Instituto Dragão do Mar também vai estar com a gente nesse debate. E a gente, agora, nessa fase, foi que a gente conseguiu destravar lá. Chamamos a construtora, que se retirou do estado, ficou dentro de uma sala de 30 metros quadrados, né? Retirou todas as suas operações. Em todo o Brasil, essa construtora abandonou várias obras, abandonou inclusive concessão de pedágios, que é uma coisa que toda construtora de grande porte quer, né, operar. Nós chamamos a construtora, fomos até o judiciário, fizemos um acordo judicial com a construtora, pagamos 1/4 do que eles estavam pedindo ainda para terminar a obra. Nós já havíamos pago tudo já, né? Pago todo o valor. Mesmo assim, ainda falaram que tinha uns remanescentes e tal. Conseguimos negociar por 1/4 do valor que eles estavam pedindo. A construtora já concluiu a obra, na semana passada deixou o prédio. Então temos lá uma obra 100% concluída. Do CFO. CFO. A Caixa Econômica hoje está concluída. A Caixa Econômica deve vir nos próximos 10 dias fazer a vistoria final. Mas já estou providenciando a BITS, a Vale de Funcionamento. Já temos 26 certificados de cada uma das confederações. Repito, são 26 modalidades olímpicas no único empreendimento com 85 mil metros quadrados. Já temos as 26 certificações. Isso quer dizer o quê? Cada confederação dessa, de esgrima a atletismo, ao basquete, emitiu um documento dizendo o seguinte: na parte do atletismo, está apta a receber competições de nível internacional. Ou seja, resgatou o equipamento para o governo do estado agora, né? E vamos inaugurar formalmente agora em junho. Só para fechar aqui a entrevista, infelizmente nosso tempo não permite que a gente fique aqui debatendo todos os assuntos. O secretário ainda é gago, tem dificuldade de falar. Não tem não. Só para fechar, a questão do Castelão com a Lu Arenas agora. A empresa vai entregar esse estádio, tem alguma proposta de outra concessão do estádio ou vai ficar com o governo do estado, o estádio vai ficar na posse do governo do estado? Eu acho muito importante a gente também esclarecer para a população como é que se deu isso. Em todo o país, naquele afã de construir as arenas, em todos os estados que tiveram sede da Copa do Mundo, foi adotado o mesmo modelo. Selecionou-se um grupo de construtoras, essas construtoras em consórcio construíam as arenas de todo o Brasil e tinham o compromisso de operar por 5 anos. Então, entenda, o bônus é a construção, o ônus é a operação. Essa mesma empresa, essa dita empresa aí, né, que construiu o CFO e abandonou a obra, né, ela construiu a arena junto com um grupo de outras 2 construtoras. Um mês depois da Copa do Mundo, vendeu a operação para a empresa Lu Arenas, que envolve também a francesa Lagardère. Uma operação desvinculada da construção... Ou seja, terceirizou. Nem terceirizou, vendeu a parte ruim. A parte ruim. Hoje, o custo de operação do estádio de Castelão gira algo em torno de R$830 mil. Mensal. Mensal. Esse contrato que foi feito
lá atrás com o governo do estado, nos obriga, por exemplo, a fazer um repasse mensal da ordem de R$500 milhões. O estado. Sim. Nem é vantajoso para o estado, nem é vantajoso para a Lu Arenas. Mas então, com a Lu Arenas devolvendo o estádio para o governo, significa que vai onerar o estado? Então, na verdade, é o seguinte, nós estamos elaborando um novo contrato de PPP. No final do ano termina esse contrato, o governo vai licitar uma nova empresa, que pode inclusive ser a mesma, né? Mas os termos com certeza vão ser outros, né? Vão ser outros. Mais vantajosos para o governo do estado, para quem frequenta também a arena. Mas a nossa arena, com toda essa controvérsia, ela está em boas condições. A empresa tem cuidado bem ao ponto de nós estarmos aí já tratando de minúcias para a realização da Copa América 2019, né? Então a gente está tratando já de quando é que vamos entregar para a Conmebol uma parte da arena, que é 30 dias antes da Copa América. Enfim, nós temos a operação em andamento, mas o governo está focado em fazer uma nova PPP mais vantajosa. Secretário, eu vou perguntar rapidamente e responda rapidamente. Às vezes um atleta categoria veterano, né? Como nós temos vários aqui, presente até um aqui, como é que ele tem que proceder para conseguir um patrocínio de uma viagem? Qual o procedimento que ele tem que adotar? Faz um ofício lá para a gente, nós temos um departamento que faz a análise. Ele mesmo ou a entidade? O ofício é que o Cláudio já está craque, né? Olha, o ideal seria as entidades estarem buscando apoio, passagens, patrocínios. Mas eu vejo que essa é uma luta de cada atleta. Tem uma certa política que às vezes você não consegue ir pela entidade. Nós conseguimos tirar lá metade da burocracia. Então, isso é uma realidade. Secretário, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Infelizmente, nosso tempo não permite que a gente discuta tudo que a gente quer, né? Convidar em outra oportunidade, né? Trazer o secretário, porque aí tem muitos assuntos para serem debatidos. Deixa eu só colocar uma coisa pontual. Recebi ontem um telefonema, ontem foi domingo, né? De uma pessoa lá de Pernambuco, falando que o secretário de esporte queria falar comigo lá de Pernambuco. Né? Mas qual é o assunto? Não é porque eles estão concorrendo com você na vaga da Copa América, quer saber o que vocês fizeram lá. Eu só diga para ele que eu não vou dizer, não. Não faz sentido um negócio desse. Mas vai vir para cá, enfim, né? Eu quero agradecer a oportunidade. No próximo bloco teremos a Série D do Brasileiro e um bate-papo com o vice-presidente do Ferroviário, que vai falar do aniversário do clube e também outras novidades. A gente volta já já. Bola 5 de volta, lembrando que você pode enviar sua sugestão e crítica direto na página da TVC no Facebook. O endereço é facebook.com/TV Ceará HD. E pelo Campeonato Brasileiro da Série D, Ferroviário e Guarani de Juazeiro não foram bem e conseguiram só empatar. O Tubarão, jogando em casa, ficou no 1-1 contra o Interporto de Tocantins. O Ferrinho ainda teve um gol mal anulado pelo juiz. Embalado com a liderança do seu grupo, a torcida coral queria mais um resultado positivo e poder comemorar os 85 anos de existência do time da Estrada de Ferro. Logo no início, o Ferrão marcou um gol legítimo, mas a arbitragem resolveu anular. O Interporto, que fora derrotado fora de casa, queria estragar as pretensões do Tubarão da Barra, aproveitando o contra-ataque para fazer 1-0 no primeiro tempo. Tudo que a torcida coral não queria. Na segunda etapa, Maurílio Silva colocou mais atacante e a pressão continuou. Já quase no final, o artilheiro Edson Cariús aliviou um pouco o sofrimento dos torcedores do Ferroviário, deixando tudo igual no placar. No próximo domingo, sai para o jogo contra o 4 de julho, no estádio Elvídio Nunes, do Piauí. Começamos um jogo também numa postura muito boa, criamos a chance, né? Se é fato que a bola entrou, né? A gente lamenta, porque a gente faz o trabalho e a arbitragem, né, tem esses lances que acabam não entendendo o lance certo e acaba complicando. Porque no momento que a bola foi batida, eu vi que ele correu, aí depois parou, aí depois quando o Cario fez o gol, e aí ele ficou esperando alguma reação do juiz, o juiz olhou e aí ele acabou levantando a bandeira. Já o Guarani de Juazeiro empatou com o Imperatriz em 1-1, complicando ainda mais a sua situação na Série D do Brasileiro. E o Ferrinho é um dos clubes mais queridos do futebol cearense, comemorou aniversário na semana passada. São 85 anos de glórias, motivo de sobra para comemorar para os torcedores do Ferrão. A repórter Germana Pinheiro foi até a Vila Alzir Cabral contar um pouco dessa história para a gente. Dia de festa na Vila Alzir Cabral. 85 anos de um ferroviário valente e determinado e que tem na caminhada muitas marcas. Algumas boas e outras que estão no passado e lá devem ficar.
para os torcedores, momentos inesquecíveis. Bicampeonato de 95. O mais engraçado é a chegada no estádio, que deu problema no ônibus e aquela pressão que eu fui de querer ver a partida e nada do Ferroviário chegar. Mas, na verdade, o Ferroviário ele não é só você chegar e falar que é um time, um clube relacionado a futebol. Tanto que quem torce Ferroviário, ele acaba se casando com o Ferroviário, é um casamento. Ele não vem só para vibrar, para querer vitória, querer resultado, só para estar sofrendo, não. Ele vem em busca de algo, é diferente. O cara que torce Ferroviário, ele tem um sentimento bem grande. A história começou em 1933. O Ferroviário foi criado por um grupo de operários que trabalhava na antiga Refesa. A sede, ainda do futebol amador, era lá no bairro Álvaro N. Mas desde que se profissionalizou, pouco tempo depois da criação, a Barra do Ceará, mais precisamente aqui, a Vila Elzir Cabral, passou a ser a Casa do Tubarão. E é exatamente por isso esse apelido. Ferroviário Atlético Clube, carinhosamente conhecido como Tubarão da Barra. É muito linda a história do Ferroviário, muito rica. Tem seus altos e baixos, e durante um longo período, mais baixos do que altos até. Mas acho que isso é de toda a grande agremiação. Foram 9 conquistas de campeão cearense. Mas apesar do tempo em que uma taça não é levantada pelo Clube Coral, há um título importantíssimo e que para o clube vale mais que um campeonato. O grande título do Ferroviário esse ano, que pouca gente comenta porque está fora do campo, é a questão das causas trabalhistas do Ferroviário. O Ferroviário tinha um oceano de causas trabalhistas, muita coisa penhorada, etc. E eu estou até falando em primeira mão aqui, a gente está até pensando em marcar uma coletiva para falar sobre isso, que a gente quitou todas as dívidas trabalhistas que o Ferroviário tinha, estão praticamente quitadas. São conquistas. E uma história que se reinventa dia após dia, com dificuldade sim, mas com superação e dedicação. No Ferroviário, o lema é força de vontade. Quem faz parte desse contexto sabe bem disso. O Ferroviário é minha casa. É minha casa, às vezes que eu saio daqui, saia para treinar, sempre lembrando da parada do ônibus, para pegar 06 para vir treinar. Tenho uma identidade muito grande com o clube, e independente de qualquer coisa, eu vou buscar sempre dar o meu melhor e junto com o clube vou crescer bastante. Como esquecer a incrível Copa do Brasil de 2018? A garra de um grupo comprometido, disposto e que acreditava quando muitos desacreditavam. Que se motiva mesmo quando tudo parece ir contra. O Ferroviário ainda é grande, na força, no vigor, na história. Agora você espera um título aí da Série D? Com certeza. Não só da Série D, mas que a gente já está pensando já em 2019. A gente vai ser campeão da C também. E para falar do Clube da Estrada de Ferro, está aqui com a gente o vice-presidente do Ferrão, Nilton Filho. Presidente, boa noite. Vice-presidente, boa noite. E eu queria já aproveitar para perguntar se o maior título do Ferroviário esse ano é realmente essa quitação das dívidas trabalhistas do clube. Boa noite. É realmente um grande título, né? Mas eu diria que esse ano nós tivemos aí, digamos assim, grandes momentos, grandes títulos, né? Copa do Brasil. A campanha que o Ferroviário fez na Copa do Brasil foi algo extraordinário, que orgulhou, acho que todos os cearenses, né? Todos aquela vitória contra o Sport, contra o Vitória, contra o Sport, digamos, contra o Sport, contra o Vila Nova, né? E a reestruturação que o Ferroviário está passando, né? Reestruturação física do seu estádio, isso está em pleno andamento. No início do ano nós lançamos a campanha Ferroviário nos Trilhos do Futuro. E essa campanha ela não parou. Às vezes o torcedor tem essa sensação de que as coisas às vezes não estão acontecendo, mas é porque essa reforma, por exemplo, essa estrutura, ela começou as mudanças na sede administrativa e agora nós estamos passando para o estádio em si, né? Mas as mudanças não é da noite para o dia, né? Não é da noite para o dia. Elas estão ocorrendo e o Ferroviário está se fortalecendo. A intenção é receber público lá para jogo na Vila? Sim, a intenção é que com essa reforma agora, com as intervenções que nós estamos fazendo, é receber realmente jogos lá no estádio Elzir Cabral. Boa noite, Júnior. Nilton Júnior, a gente sabe que nas suas veias corre o sangue Coral mesmo, porque o seu avô era da Estrada de Ferro? Isso. Você falou pra gente, né, nos bastidores, o que é que um bancário, o que foi que atraiu um bancário sair do seu gabinete e assumir uma responsabilidade, ser vice-presidente
de um clube como o Ferroviário, que é um clube até querido por todos, né? Você vê que o torcedor do Fortaleza, do Ceará, gosta do Ferroviário. O próprio secretário que estava aqui. O secretário que também é Ferroviário. Como é que é vestir a camisa e tirar um clube desse que estava praticamente falido? Você citou que esse ano está sendo um ano de ouro para o Ferroviário, né? Então, como é que é se sentir vice-presidente de um clube querido, não só pela torcida coral, mas por todos os torcedores cearenses? Boa noite, Jacob. É justamente isso que nos move, né? Esses 85 anos de história do Ferroviário, o Ferroviário tem uma história muito, muito bonita, né? Uma história de um clube que começou ali, que foi erguido por operários, né? Que foi o primeiro clube a iniciar o processo de profissionalização dos jogadores no estado. O Ferroviário tem uma história muito, muito bonita, de garra, uma né? história que merece ser contada, uma história que, inclusive, nós estamos fazendo lá um memorial, um museu do Ferroviário, já está em pleno... Tem previsão aí? Já está em pleno andamento. Já está em pleno andamento. Quando é que fica pronto? Eu acredito que em mais 3 meses, porque nós estamos agora numa coleta de material, dados, acervo, de material, de todo o acervo do Ferroviário, juntando tudo isso. Tem coisa muito... tem peças muito importantes que fazem parte da história do futebol cearense. Uma peça aí que vai se sentir honrada em ser convidado para essa. Uma peça aí que vai estar lá. Com certeza. O nosso diretor o nosso diretor social, o Rui Neto, né? Bisneto do nosso fundador, Valdemar Caracas, né? Ele já nos falou que tem um acervo valiosíssimo, riquíssimo do fundador do Ferroviário, Valdemar Caracas, né? Entrevistas com o Valdemar, né? O fundador. Entrevistas com o Valdemar. Você chegou a conhecer, Leonardo? Não. Valdemar Caracas? Uma figura extraordinária. Inclusive, no ano de 2000... Zé Limeira. Inclusive, eu lembrei agora do... Torcedor símbolo do Ferroviário. Novo, pastor. Inclusive, lembrei agora do meu amigo, e aí... do meu amigo e dos filhos dele, que são meu amigo também, do volante Edmar Araújo. Do Edmar Araújo. Eu estou falando do Edmar Araújo, porque o Edmar Araújo fez parte do time do Ferroviário de 1968, que foi campeão invicto, e que de lá para cá nós não tivemos nenhum campeão invicto. Foi o único campeão invicto do futebol cearense. Cheguei no Ceará em 74 e não vi um volante. Naquela época, os times jogavam com volante, eu não vi um volante até agora. Inclusive esse da Europa, igual o Edmar Araújo, com todo respeito aos demais volantes. Newton. Então são 50 anos desse título invicto e único do futebol cearense, né? Newton, há uns 10 anos, o Ferroviário era a maior força do futebol cearense na categoria de base. Salvo engano, 10 anos. Eu, quando fui a futebol, o Ferroviário já era forte. O Ferroviário, durante muitos anos, deixou Ceará e Fortaleza, pastor, você que acompanha... Fora das competições. Fora o Ferroviário. De um tempo para cá, o Ferroviário tem caído muito de produção. Tá entendendo? Ele tem caído de produção, também levou-se em conta essa crise que o Ferroviário passou, né? Mas agora, não sei se ainda está lá, o Jorge Veras, que ganhou muitos títulos no Fortaleza, ainda está lá, né? Como é que está a base? Só para completar a tua pergunta, os ventos estão soprando a favor da base. Esse final de semana, o Ferroviário meteu 2-0 no Ceará, inclusive mudou a comissão técnica. Lá no nosso pão, lá em Itaitinga. Parabéns. Também está ressurgindo também a base. Quero concluir a minha pergunta, por que focando isso aí? Porque o Ferroviário saiu da crise financeira agora, pouco da crise financeira, com essa guindada dele, essas competições ele foi passando. Mas a solução para o futebol cearense, para o Ferroviário, é a categoria de base. Como é que está a categoria de base? É o Jorge Veras que está dirigindo? Como é que está isso aí? Porque eu acho que o maior investimento que o Ferroviário tem que fazer, além do patrimônio, da parte patrimonial, as dívidas que eram mais de 85 processos, é na categoria de base. Mas nós entendemos assim, e por entender assim, agora é lógico que a crise profissional, do futebol profissional que o Ferroviário passou, ela repercute também na base. Não tem como, né? A crise estrutural que o Ferroviário viveu também, da ida para a segunda divisão, 2 anos de segunda divisão, ela repercute também na base. A política entra em campo, né? O próprio entra em atleta campo. Não quer ir, né? No que você tem um futebol profissional enfraquecido, a base, ela naturalmente, ela começa a ser enfraquecida também. Mas com todo esse ressurgimento, o Jorge Vera não está lá com a gente, não está lá mais Neto com a Reis gente. agora, né? O sub-20. Neto Reis. Neto Braz. Neto Braz. É. Não, ele agora quer ser chamado de Neto Reis. Neto Reis? Ah, então... O Neto foi grande centroavante do Tiradentes, né? Então, assim, nós temos profissionais lá em condições de levar bem o sub-20, o sub-17. O sub-17
está com o Juninho Cearense. O Juninho Cearense está fazendo um trabalho espetacular no Sub-17. E entendendo essa premissa de que é necessário um futebol de base forte, nós criamos a diretoria de base do Ferroviário. O Ferroviário não tinha diretoria de base. Quem é o diretor? O diretor é o Hugo Palma. Nós criamos uma diretoria de base. Nova, né? Inclusive o coordenador da escola é o Edísio, um ex-jogador também do Ferroviário do Ceará. É coordenador da escolinha. E a escolinha me parece que está em pleno vapor, né? Pleno vapor nesse jogo agora contra o Interporto, que nós vimos agora a matéria, alunos da escolinha entraram em campo com os jogadores profissionais. Foi uma festa, porque não deu para levar todo mundo, mas todos os jogadores da escolinha ali queriam entrar em campo com o Ferroviário. Isso já mostra o orgulho desses garotos da escolinha. É bonito ver um sub-17 lá, já com orgulho de vestir a camisa do Ferroviário. Né? O ano está dando orgulho, né? Mas agora aproveitando para falar do futebol profissional, a campanha aí do Ferroviário está meio claudicante em casa. Fora está melhor do que em casa, né? 4 pontos fora, 2 em casa. Como é que está o otimismo lá? Ainda é líder, depende só de si para continuar líder, né? Como é que está o clima lá dentro? O clima está bom. O Ferroviário é líder do campeonato, então... Seu grupo, né? Líder do seu grupo, digamos, melhor dizendo. Então não teria por que estar diferente. Classificam 2, né, Nilton? E assim, o fato de muita gente ter dito, tem tropeçado em casa, né? Mas digamos assim que na realidade o Ferroviário continua invicto, né? Sim. Eu tive fazendo um levantamento. Se por um lado não venceu em casa, continua invicto e ganhou também fora. Também não perde e ganha fora. E assim, em casa ou fora, se o acesso vier fora, também vale. Né? Se essa Inclusive, por que parece, o Ferroviário está jogando melhor fora de casa. Né, se o acesso o elenco do grupo dele é o melhor elenco. E se o acesso vier fora, também vale. Né? Então, assim, infelizmente dos jogos que tivemos em casa, dos 2 jogos, o Ferroviário, eu tive fazendo um levantamento, dos 68 times da Série D, só 14 permanecem invictos. Né? E dos 14, o Ferroviário é um deles. Né? Então, o Ferroviário permanece invicto, líder do seu grupo, né? Com chances ainda reais de classificação total. Vai ser campeão? Com um jogo em casa. Vai ser campeão da D? Passando para a segunda fase, a coisa fica mais fácil. A gente busca o acesso, né? E aí a gente busca o acesso e ser campeão, acho que vem... E outra coisa... O Tuba ali já estava falando do título da C, e outra coisa. Acaba que quanto mais a gente dá, mais responsabilidade nós somos cobrados. Cria né? muita expectativa. Muita expectativa gerada. Com a campanha que o Ferroviário fez na Copa do Brasil, gerou uma expectativa muito grande. Gerou uma expectativa grande para o torcedor, com toda a razão. Né? Eu não tiro a razão do torcedor. Mas o torcedor também tem que entender que nós estamos jogando uma Série D e que, embora o Ferroviário tenha mostrado em campo que tem um elenco de qualidade, um elenco que tem condições de ser, eu diria até campeão da Série D. Mas não é assim, não é por isso que a gente vai sair atropelando todo mundo. São jogos difíceis e um jogo que tem que ser vivido a cada passo realmente. E, aliás, esse ano tem que também fazer um time forte para ganhar a Copa do Fariclot, porque no ano passado vocês galgaram a Copa do Brasil porque foram vice-campeões. Então a diretoria tem consciência que tem que formar um time forte mesmo também para disputar, né? O Nilton vai voltar aqui com o título aí, o acesso, né? O acesso... Objetivo principal. Nilton, muito obrigado pela participação aqui no Bola e fique convidado já aí quando passar de fase aí o Ferrão para vir contar também as novidades aqui pra gente. Eu que agradeço, é sempre bom participar do programa. Falar do Ferroviário é sempre muito gostoso. Né? Para mim, que tem um raiz do Ferroviário, é sempre motivo de muita alegria falar. Vai virar mais vezes. É sempre motivo de muita alegria falar do Ferroviário. Eu agradeço o convite. Obrigado. E parabenizo o programa pela qualidade e pela audiência. Obrigado. A gente volta logo depois do intervalo com mais notícias do esporte cearense para você. E olha só, você que está acompanhando aqui o Bola 5 e quer ganhar ingresso para o Clube Cascatinha, Clube de Serra, é só entrar agora no Instagram da TVC, que é o @TVCearahD. Lá nós vamos sortear 5 ingressos para você e sua família. Então faça isso agora, entra no Instagram da TVC, @TVCearahD, veja as regras e participe do sorteio. Eu vou aproveitar agora que o
O Newton falou aqui pra gente. Antes de você preparar essa foto aí, eu quero dizer que a gente recebe nos estúdios da TV Ceará, no Bola 5, o grande Beto. Beto é um grande esportista lá de Messejana. No dia 31, né, desse mês, aniversário, um grande torneio de aniversário do Salgado da Gama. Quando o Salgado da Gama completa 58 anos, o Léo e Márcio, o nosso querido Dodô, né, que é o homem, que é o presidente eterno, completa 80 anos e vai ter um mega torneio com o time do Salgado da Gama, o Fluminense do Pio 2, o Milha do Pio 2, o Vila Nova do Planalto Ayrton Senna, o Retex, o 3D do Iguape, o Tangará e o Dendê. E um clássico, né, do subúrbio, Dendê e Milha do Pirambu, ainda não tem data, mas é um clássico como se fosse Barcelona e Real Madrid. Tá dado o recado, Beto? Obrigado e vamos lá fazer essa cobertura, Bola 5. Taquara, né? Então pronto. Obrigado aí, seja bem-vindo, vamos devagar. História, o Newton aqui deixou a dica que o Ferroviário acabou de lançar o terceiro uniforme. Tá aqui, ó. Linda Vou pedir camisa. aqui pro Sérgio Alves pegar. Dá pra dar uma focada aí? O terceiro uniforme acabou de ser lançado Coisa pelo Ferroviário. linda, dá pra comprar e dá pra torcer na Copa, né? Que é amarelo. Pô, olha aí, que coisa linda. Em ritmo de Copa do Mundo. É, em ritmo de Copa. Que coisa, eu gostei dessa faixa coral aí, né? Tá bonito. Linda, linda mesmo, de verdade. E olha só, seguindo agora, o Fortaleza enfrentou o Goiás nesse sábado e aplicou um sonoro 3-0. A partida ficou marcada pela despedida do atacante Osvaldo, que volta para o clube dele lá na Tailândia. Os mais de 30 mil torcedores que foram à Arena Castelão viram uma equipe bem entrosada contra o Goiás, no jogo de despedida do atacante Osvaldo, que vai para o futebol tailandês. Depois de um primeiro tempo, onde os goianos jogaram fechados, na segunda etapa não demorou muito para a Lígia escorar uma cobrança do meio atacante Edinho, Leão 1-0. A superioridade tricolor continuou em campo e Gustavo sobe no terceiro andar para fazer 2-0. Depois desta cobrança de escanteio do garoto Dodô. E para premiar a sua atuação no jogo, ele mesmo escora uma bola da direita e fora da área, marcando um gol de craque. Fortaleza 3-0 e a liderança da Série B com 13 pontos ganhos. Vai fazer falta Osvaldo, Pastor? Jogador bom. Sérgio Alves já jogou, Mastor lateral, você tem futuro brilhante. E todo jogador bom faz falta a qualquer clube. O Osvaldo, infelizmente, tem um pré-contrato com o futebol da Tailândia, mas eu vejo o seguinte, que o Fortaleza tem opções. Por quê? Porque esse menino, o Wallace, que é da base do Floresta, tem quase mesmas características. Então, o importante é que o Fortaleza tem um time montado, ajustadinho, com os laterais passando, os meias, dando assistência ao principal artilheiro, é o Gustavo, e a diferença é feita pelo lado direito com o Edinho, fazendo o facão. Então, qualquer um que colocar do lado esquerdo no lugar do Osvaldo vai dar certo. Uma coisa é certa, o Fortaleza hoje tem um padrão de jogo definido e fica difícil de ser batido, tanto aqui, perante o torcida, como fora. E já provou isso, né? Vão te cobrar depois, tá? Dizendo que qualquer um vai suprir a ausência do Osvaldo. Olha, eu vou dizer uma coisa, não tem primeiro sem segundo. Eu acredito o seguinte, o Osvaldo é um cara que está com a situação financeira definida. Então, chorou porque ele é bom você estar num canto que você é bem recebido, principalmente a torcida, né? Então, isso ali é normal do ser humano. Léo, o Fortaleza cresceu muito com o Osvaldo e esse rápido. O Edinho. Né? Dois atletas como esse estão faltando no Ceará. O Ceará não tem um atleta rápido. Hoje nós temos carência de atletas rápidos, né? Como o Romário aquele Jacozinho, por aí outros, né? Outros. Ponta, o chamado. Então, o Ceará está carente de dois jogadores rápidos. A saída do Osvaldo é uma grande perda para o Fortaleza, tá entendendo? Vai ficar só o Edinho. Mas tenho certeza que o Fortaleza, como o Jaco me disse aí, esse jogador do Floresta aí, vai suprir essa necessidade. Vamos ver. Na última rodada do Cearense, da segunda divisão, ficaram definidos os 6 classificados para o hexagonal, que irá apontar os 2 que subirão para a Série A do Cearense. Veja como ficou.
Precisando golear para fazer saldo de gols, o Verdão do Cariri recebeu o já rebaixado Itapipoca no Romeirão e fez o que a torcida queria ver. Uma goleada de 7-0 no moleque travesso, garantindo a última vaga no hexagonal, onde irá apontar os 2 integrantes da elite do futebol cearense no próximo ano. Confira os outros resultados. Sport Limoeiro 1, Caucaia 4 no Estádio Bandeirão. Maracanã 1, União 1 no PV. Guarani de Sobral 1, Pacajus 3 no Junco. Aliança 0, Barbalha 3. Veja como ficou a classificação. Guarani de Sobral com 18 pontos, Pacajus com 18 pontos ganhos, Barbalha também 18, União 16 pontos, Caucaia 15 e Icasa na 6ª colocação com 14 pontos ganhos. E pelo Campeonato Cearense de Base, categoria Sub-20, o destaque ficou para a vitória dos meninos do Ferroviário, que foram até Itaitinga e venceram o Ceará por 2-0. Confira aí. A gente começa destacando a vitória maiúscula dos meninos do Ferroviário de 2-0 sobre os garotos do Ceará em pleno caldeirão alvinegro em Itaitinga. Confira agora os outros resultados. Estação 1, Grêmio Pague Menos 3, Tiradentes 3, Horizonte também 3, Uniclinic 0, Fortaleza 1, Floresta 5, Aliança 0. Informações repassadas pela Federação Cearense de Futebol. E a bola voltou a rolar também por vários campos de futebol do subúrbio de todo o Ceará. Confira agora alguns resultados. Vamos começar o placar suburbano hoje, destacando os jogos amistosos em toda a região da Grande Vale do Curu. Dragão da Vila 3, Novo Escócio 2, Alto Alegre 2, Posto Futebol Clube 2, Cearazinho 4, Boi Morto de Paracuru 2, Confiança 2, Canarinhos também 2, Melancia do Tabosa 4, Juventus 1, Lagoas Novas 2, Águas Boas de Trairi 0. Pela Copa Frio BR de São Luís do Curu, Juventus 1, Frio BR 0, Suate 1, Vila União da Fazenda 0. A colaboração da Superliga do Vale do Curu, tendo à frente os irmãos Batista e Derico Nunes, a quem o Bola 5 agradece. Copa Caipu do município de Cariús, na região centro-sul do estado. 2 jogos pelas oitavas de final. Tarrafas 1, CRB 1 no tempo normal. Nos pênaltis, deu Tarrafa 5-4. Mancha Azul 1, essa também 1 nos pênaltis, deu Mancha Azul 5-4. As informações repassadas pelo nosso colaborador Fabinho Caipu e Totônio Cariús. Apoio Prefeitura de Cariús. Jogos amistosos espalhados em todo o Ceará. Confira. Ferroviário Master 6, Manchester de Trairi 1, Atlético da Vila 5, os Mercenários do Mucuripe 1, Cricre Master de Messejana 3, Mendiçar 5, Tiradentes Master 1, Ferroviário também 1, Taíba 5, Estrela 3, Ajax do Conjunto Esperança 1, Sanremo 2 do Parque São José, Santo Antônio 1, Jubaia de Maranguape 4. Informações repassadas pela Central do Esporte Amador do Estado. Olha, a CBF divulgou agora há pouco, agora no começo da tarde, a seleção que vai para a Copa, né? E não tem nenhum cearense, mas eu vou falar um negócio para vocês, Márcio e Pastore. Foi não. Quem tá na expectativa de ir é o Ari, que era do Fortaleza, que tá esperando o passaporte russo e aguarda a convocação aí. Pode ser que ele pinte. Mas pode ter cearense na Copa. Ele tá na pré-lista? Ele tá na expectativa. O técnico disse que pode chamar. Bom, grande centroavante, vi ele começar aqui no Fortaleza, bem ali do Mucuripe. E eu vejo aqui o Leonardo. Tem alguma surpresa aí? O goleiro do Corinthians não poderia ficar fora. Com todo respeito ao Alisson e o Anderson. Eu ainda acho o Anderson, o Adesso aqui, melhor do que o Alisson. Defensor, Danilo, Jeromel, Luiz Felipe, Marcelo e Marquinhos. Esse Thiago Silva aqui, eu descartava. Jogador que não tem sangue, não tem alma. Meio campista, Casimiro, Fernandinho, Fred, Paulinho, Felipe Coutinho, Renato Augusto e William. Aqui, saúde boa. Douglas Costa, Firmino, Gabriel de Jesus, Neymar e Tyson.
eu levaria o Luan do Grêmio. Para mim é jogador extraordinário. Craque tem que estar na seleção brasileira. Depois você vai me cobrar isso aí, certo? Vou te cobrar. Com todo respeito. Porque corredor tem muito aí no 100 metros raso. Agora, jogador inteligente para estar numa seleção é como o Luan. Então, pisou na bola, concordo com você. Mas eu Esse acredito. Alisson aí não é meu goleiro, não. Márcio, o que você achou? Não, a seleção, ele manteve a coerência, né, com alguns detalhes. E o que eu observei, apenas 3 jogadores brasileiros, né, nessa convocação, né? 3 jogadores brasileiros. Jogam no Brasil. No Brasil. O Paulinho, eu estive agora na quarta-feira lá em Barcelona, né? Estava jogando Real Madrid na decisão, né? Real Madrid e Barcelona, né? E o Paulinho jogou muita bola lá, estivemos lá no estádio do Barcelona. E quando saía a torcida lá do Barcelona, impressionante, como o Euler falou, que é ídolo. Eles param o carro, eles batem fotos, saem correndo, é totalmente diferente. E tomei conhecimento também lá que o Neymar, né, esse aqui é um furo do Bola 5, já vai ser do Real Madrid. Real Madrid. Com a direção já tomamos conhecimento. Cobrar depois, lá. hein? Pode cobrar. O Bola 5 está dizendo aqui. Depois da Copa do Mundo? Não, próxima temporada. Na próxima temporada, Real Madrid, né? Márcio Pastore, palpite aí para Ceará e América Mineiro. Rápido. Ceará vence o jogo 2-1. Ceará vai passar por cima do América. Com todo respeito, o América tem um time qualificado, treinador bom, jogadores qualificados, mas o Ceará precisa reagir. E aqui no Caldeirão da Arena Castelão, com a torcida alvinegra, eu vou lá também. Sou Fortaleza, mas sou Ceará 2-1. E me cobre. Ceará, eu acho que a hora agora vai pegar um time mais ou menos do nível dele, né? Eu acho que o Ceará vence por 1-0 e o Ceará consegue esses 3 pontos dentro de casa e sai da 18ª colocação, sai da zona de rebaixamento. Se Deus quiser. Então é isso, Márcio Pastore, até a próxima. O programa dessa semana fica por aqui. Aproveite para enviar sugestões e críticas por meio da nossa página no Facebook. É o facebook.com/TV Ceará HD e tem também a promoção aí do convite do Cascatinha Serra Clube, que é no Instagram da TVC, @TV Ceará HD. A gente volta na próxima segunda-feira, às 18h30. Tchau!